Fala geral, estamos começando mais um episódio do Arquibancada, seu podcast de arquitetura, e um episódio de muita sorte. De número 13, boa sorte pra mim, pra você, pra todos nós. Aqui falando com vocês, Deusleno Braga, diretamente de Parnaíba. Opa, peraí, tem uma coisa errada. Edmo, onde é que eu estou? Teresina, Piauí. Olha aí, estamos aqui gravando nosso primeiro programa 100% presencial, direto de Teresina, direto da Básico. Finalmente, né, meu querido? Aí, quase 2 anos, na verdade, né? E 13 episódios depois. Exatamente, desde o planejamento do nosso podcast já se vão lá mais de 2 anos e 13 episódios depois. Exatamente, diretamente da Básico. Já fica aqui nosso agradecimento pelo espaço. Aê! Obrigado, de nada. E seja bem-vindo a Teresina, cara. Queria saber da tua primeira impressão, já que você chegou aqui debaixo de Toró, né, ontem à noite. Foi, eu vim trazendo a chuva, direto de Parnaíba pra cá. Mas não tenho primeiras impressões não, porque eu já morei aqui durante um bom tempo. Primeiras impressões pós-pandemia. Pós-pandemia, Teresina tá quente. Apesar da chuva de ontem, hoje realmente esteve bem quente. Tem sempre um mormaço depois. Sim, esse é o nosso programa de número 13. 13, número emblemático. A gente só não gravou na sexta-feira 13 de maio, mas estamos gravando aqui no sábado 14. Cara, confundiu tudo aqui na minha cabeça. O importante é que chegamos no 13º episódio e com fé em Deus, com muita sorte, né? Bastante sorte, porque 13 é um número de sorte. Vocês vão saber disso ainda depois, mais tarde, quem sabe, em algum momento. Sim, mas vamos lá. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber da tua impressão sobre essa série de programas que a gente pretende gravar aqui presencialmente. Cara, eu tava bastante ansioso por isso, não só pelas gravações, mas também por conta da pandemia. Faz tempo que eu não viajo pra cá, pra Teresina. Eu estou muito contente de estar aqui. Qual a sua impressão aqui das nossas instalações? Básico é excelente, viu? Nota 1000. Que bom, olha aí, já fica o jabá. Bom, cara, eu também tenho essa impressão aqui que vai ser uma dinâmica diferente, né? Eu tô ansioso por essa dinâmica de gravações presenciais. É mais prático. Bem mais prático. É bem melhor a interação, né? E eu espero que a gente repita outras vezes. Olha aí, com certeza. Na próxima, quem sabe, eu gravando em Parnaíba, próximo do mar. Num clima um pouco mais ameno do que aqui. Muito mais ameno. Muito mais ameno. Sim, quais são os recadinhos então, seu Edmo Campos? Cara, temos recados importantes aqui pra passar pra galera. Pessoal, o CAU Piauí, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, firmou uma parceria com a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e a CAPES. Você sabe o que é CAPES, Deusleno? Sei, é um nome bastante pomposo. CAPES é o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Segundo o Google. Bom, que autorizou 2 turmas, pessoal, 2 turmas de mestrado profissional EAD exclusivo para profissionais do Piauí. Então são 50 vagas, presta bem atenção, 50 vagas para mestrado profissional em arquitetura e urbanismo e 35 para mestrado profissional em engenharia civil e ambiental, sendo que o primeiro, 50 primeiras vagas aí do primeiro curso, exclusivo para arquitetos e urbanistas, e as outras 35 vagas, tanto para arquitetos como para engenheiros. Então fiquem ligados, as inscrições serão abertas no dia 23 de maio no CAU Piauí. Para você, arquiteto e arquiteta, fazer seu mestrado sem sair de Teresina, sem sair do Piauí. E para maiores informações, sigam o novo Instagram do CAU Piauí, o @CAU Piauí Oficial. Lá você terá todas as informações necessárias para fazer sua inscrição no mestrado profissional oferecido pelo CAU Piauí. Olha aí que beleza, novidade interessantíssima, né? Essa iniciativa do CAU Piauí de trazer um mestrado. E se você é dessas áreas englobadas aí, engenharia e arquitetura, fiquem ligados, porque é uma grande oportunidade. Exatamente, cara. Muito boa oportunidade para você que quer se aperfeiçoar na sua educação continuada. Muito bem. Sobre o que a gente vai falar hoje nesse programa maravilhoso de número 13? Cara, hoje vamos falar sobre a importância de uma boa apresentação de projetos de arquitetura e urbanismo. Uau, legal. Muito bom. Com os arquitetos e urbanistas César Marco, formado pela Universidade Federal do Piauí, especialista em apresentação de projetos e fundador do Apresenta, estúdio de consultoria técnica de ferramentas gráficas e narrativas contagiantes para apresentações. E também com o arquiteto Paulo Stefanas. Isso, mais um retorno aqui no nosso podcast, que também é ilustrador, quadrinista e artista gráfico, né? E também um amante também dessa área de apresentação de projetos. Muito bem, temos o retorno do Paulo Stefanas, que inclusive, nosso recordista. É nosso recordista de episódios gravados. Empatado com Vinícius, mas também ele detém um recorde de episódios gravados e que não foram para o ar. Que é um episódio fantasma que a gente tem aqui, que foi o primeiríssimo, mas que não foi pra frente, por enquanto.
Só um milagre mesmo pra fazer aquele episódio ir pra frente. Nunca diga nunca. E vamos aos recadinhos de sempre. Sigam a gente no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, na nossa página do Podbean, no Amazon Music, e também confiram que o episódio está na íntegra no YouTube. É isso aí, pessoal. Lá no Spotify, não esqueçam de dar 5 estrelas. Eu não quero menos de 5, tá? E se você usa iOS, dê 5 estrelas também lá no Apple Podcast. E é isso aí, pessoal. Curtam o episódio de hoje que está incrível. Bora! Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem é a nossa parceria no Arquibancada? Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso coworking. Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do coworking. Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui. E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio. Bora lá, César. Fique à vontade, se apresente. Então, eu sou o César, eu trabalho com apresentações de arquitetura faz uns 10 anos, mais ou menos, desde que eu me formei, basicamente, e eu me sinto meio que transitando por esse mercado mesmo, construindo ele, sabe? Eu acho que a gente tem um reflexo muito grande do que a presença da representação gráfica de explicação de projeto, e tô trilhando por esse caminho de representação e de apresentações. E para começar, eu acho que eu lembro de uma entrevista do Niemeyer que eu tava lendo recentemente de uma revista Bravo, que um dos entrevistadores falam que o que é arte, né? Ele fala que é o sopro de vida na matéria. Então eu acho que uma apresentação, talvez eu possa fazer uma analogia, é o sopro de vida numa informação. Se vocês quiserem começar conversando sobre esse, falando disso. Calma aí, começou profundo demais já. Me deram Heineken, Foi. cara, antes do tempo. E aqui com a gente também tem o Paulo, né? Volta, mais um retorno aqui no nosso podcast. Paulo Stefanas. Quem não assistiu o primeiro episódio, pode conferir, inclusive. Mas eu sou o Paulo Stefanas, sou recém-formado em arquitetura e sou também amante das apresentações de projetos, seja de arquitetura ou de outros tipos de projeto, como publicidade. Enfim, né? Eu acho que, inclusive, uma das pautas aqui é a apresentação, se limita apenas à arquitetura, o que mais a gente pode ser abordado. Paulo também que estava no episódio Fantasma, né? Ele participou de 2 episódios, o Fantasma Que nunca foi ao ar. e o número 1, né? O piloto. O oficial. Exatamente. Mas essa daí do César começou forte. Então, sopro de vida dando informação, assim, a gente imaginar que assim como a linguagem, ela por si só, ela tá parada, enquanto ninguém fala, enquanto ninguém organiza, enquanto ninguém coloca dentro de uma narrativa com o seu começo, meio e fim, ela não significa. Então esse sopro de vida tá mais ligado a isso, na minha opinião. Muito bom. Que eu tenho uma dúvida, cara. Pô, mas tu nunca me falou como é que tu começou com a apresentação. Tipo assim, já foi em arquitetura? Foi antes de arquitetura? Tu enveredou isso com arquitetura ou por causa da arquitetura? E aliás, onde você fez arquitetura? Fiz arquitetura na Federal, do Piauí de Guerra, Federal de Guerra, vocês sabem do que eu estou falando. Eu tive lá sexta-feira. Estive lá sexta-feira. Vi fotos Sabemos. suas. Eu vi Instagram nostálgico. Cara, sempre que a gente volta na Federal é vórtice temporal. E eu sempre curti apresentações, só que acho que como boa parte das pessoas, normalmente mesmo, assim, tipo, na época de faculdade, gostava de dar uma atenção pra essa questão da apresentação, mas não era uma questão nítida pra mim na época da faculdade, não. Talvez não tenha sido uma decisão mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com apresentações, foi, na verdade, uma intervenção que eu fiz numa apresentação que eu não tava achando legal. E chamou um pouco a atenção, porque eu sempre gostei dessas coisas gráficas e tal. O pacote Adobe me ajudou muito, desde o começo, assim. Sempre curti muito essas coisas. E começou com essa intervenção, e depois eu comecei a cuidar dessa parte de apresentações no escritório que eu trabalhava.
trabalhava. Então foi uma coisa meio orgânica e que eu fui me profissionalizando mais pelas ferramentas técnicas que eu ia me aprimorando. Tipo, na arquitetura a gente tem o Revit, o AutoCAD, e agora tá mais presente essas ferramentas de representações gráficas, mas essa afinidade com o pacote Adobe foi o que me ajudou de verdade, desde o começo. Digamos que isso há 10 anos atrás, entendeu? Então, digamos que eu não tenha decidido porque não era nítido, sabe? Eu lembro, sabe o escritório Triptych de arquitetura lá de São Franco, brasileiro, né? Sim, sim, famoso. Infelizmente a Carol Bueno, que era o nosso lado brasileiro, ela faleceu, teve eu não sei exatamente o que ela teve, mas foi uma notícia triste pra mim, porque eu adoro esse escritório. E eu lembro que eles anunciaram recentemente, no processo de seleção de arquitetos deles, apresentações conceituais. Então, um termo que hoje ainda é recente. 10 anos atrás a gente não tinha nome pra isso, entendeu? Não que eu tenha sobrevivido disso no começo, sabe? Tipo, não entrei no mercado e comecei a fazer a apresentação, não. Foi normalmente projeto executivo, softwares tradicionais de arquitetura, e a apresentação começou a ficar em paralelo a essa dinâmica, e até que quando essa experiência que eu tive de profissionalizar apresentações foi no Rio, e quando eu voltei pra Teresina, resolvi fazer o curso Apresenta, que me deixou mais próximo disso. O começo foi mais ou menos orgânico. Ele foi contagiando o meu meio até o momento que eu vi que eu tava trabalhando muito com isso, e as ferramentas foram se aprimorando com essa questão do tempo. O SketchUp ajuda muito a gente, você sabe, essa questão do BIM que você é fera. Eu queria até já botar aqui na pauta, deixando claro para quem é mais leigo no assunto, ou que ouve, talvez não seja arquiteto, a apresentação que tu se refere é o quê? É a maquete eletrônica, um render? Na verdade, isso que você falou são as estratégias de apresentação. A apresentação é você entender o projeto. Então, por que são estratégias? Se você apresenta uma maquete física, eu vou voltar um pouquinho para ficar mais nicho, um pouco mais inteligível. Vamos lá. Para quem é leigo, em arquitetura a gente lida com informações mais abstratas, sabe? Tipo, se eu falo pro Edson ou pra você 60 centímetros, vocês vão visualizar uma circulação, porque a gente lida com isso diariamente, mas pra qualquer outra pessoa talvez não seja tão nítida essa distância na prática. Então a gente tenta comunicar pra essas pessoas que não sabem que nitidez é essa de entendimento. Então se você, por exemplo, por que são estratégias? Se você opta pela estratégia de colocar uma maquete física dentro de uma proposta de arquitetura, você já tá induzindo que aquela informação vai precisar de mais tempo, ela custou mais caro. O cliente chega e vê uma maquete física. Eu já passei por uma experiência de um concurso que eu participei da apresentação de projeto, concurso nacional, em que teve maquete física, e a gente repara na banca julgadora uma atenção maior, mais do que, por exemplo, 10 3Ds. Então essas estratégias, elas na verdade são elementos de uma apresentação. A apresentação, ela é o entendimento. O que você usa para fazer uma pessoa entender são essas estratégias. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Ou enfim, ou se te instigou a outro comentário. Não, assim, eu vou falar como é que eu comecei tendo meu primeiro contato com a apresentação de arquitetura, que eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Uau! Calma aí, todo mundo aqui passou por isso. É que talvez a gente não tenha gravado a memória. Quando a gente ia, às vezes, por exemplo, num shopping, por exemplo, principalmente num shopping, a gente chegava e tinha um empreendimento lá, aí tinha aquela miniaturazinha física lá, dos prédios, com os carrinhos. Eu era pequeno, tinha 8 anos, ainda lembro até do ano. Eu via aqueles carrinhos, eu ficava achando que parecia aqueles carrinhos da Hot Wheels, sabe? Eu ficava prestando atenção, nossa, como eu queria, porque eu era criança, queria saber de brincar. E é engraçado que eu, como criança, como aquilo ali já me chamava atenção, porque era uma coisa lúdica. Então você imagina, como que uma maquete, uma versão miniatura de um lugar, um empreendimento, onde uma pessoa, um potencial cliente, pra comprar aquele lugar, pra aquela habitação onde ele possa ir morar, se uma criança chamou a atenção, imagina do adulto que tá vendo aquilo ali fisicamente pra ele. Então, assim, eu acho que a primeira experiência que eu lembro com a apresentação de arquitetura foi exatamente esse encantamento que partiu, assim, sabe, da infância, uma coisa bem lúdica, que eu acho que é necessário ainda trazer um pouco hoje pra vida adulta, sabe? Ô Paulo, sabe de uma coisa, você que é desenhista, mas eu não sei qual é a sua relação, porque eu conheço teu desenho, pra quem não conhece, fala o teu Instagram, Paulo. @pauloeartes. Pra quem se relaciona com essa ideia de materializar uma representação física, digamos assim, sabe? A ideia da maquete, a ideia da... Deixa só fazer uma retificação. O meu Instagram, esse que eu falei, é o de ilustração. O que eu boto maquete eletrônica e tal é o Paulo Stefanas, que é difícil, meu nome é difícil, viu? Mas você tá botando... Vai pelo Paulo, é artes mesmo, e depois vai atrás do... Aí chega lá. É mais fácil. Tu procura o meu nome lá no de ilustração, aí tu repete, no Instagram tu vai encontrar o de arquitetura. Não, mas
mas eu queria de ilustração mesmo, sabe? Tipo, eu lembro que eu fui numa exposição de escultura. Ah, lembrei da pergunta que eu ia te fazer, porque eu já ia passando pra frente uma informação. Mas enfim, esquece essa questão das esculturas. Eu não sei qual é a tua relação com o desenho realista, mas se a gente meio que observa um pouco a trajetória da importância da arte, né, no mundo, a gente meio que vê uma mudança na trajetória após a invenção da fotografia, na época da Revolução Industrial, sabe? Tipo, pela primeira vez na história a gente podia representar a realidade sem passar pela ótica do artesão, do artista. Então, que é um conceito do artista que a gente tem hoje em dia que vem se desenvolvendo desde o Renascimento. Enfim, as características de artista que a gente tem hoje, ela vem desde o Renascimento e se revolucionaram depois da invenção da fotografia. Então, a relação da maquete em relação à apresentação é mais ou menos como se fosse o desenho realista. É a ideia de que você pode representar a sua representação gráfica, a sua informação gráfica por meios virtuais. Claro que pode. Mas, como diria um filósofo canadense, que eu esqueci o nome agora, o meio é a mensagem, né? Então, Marshall McLuhan. Não precisa ser realista necessariamente. E a maquete, ela denota uma paciência, é como se fosse uma indução, instiga o espectador a pensar. Essa informação vai precisar de mais atenção do que os 30 segundos do Stories, 15 segundos do Stories. São características que o meio comunica, né, intrinsecamente, além da mensagem que ele quer passar. Se a gente for continuar o ponto que eu parei, sobre o que é a apresentação de projeto de arquitetura, que ela começou, lembrando que ela começou mais como a escultura física, né, a maquete física, e depois foi pro virtual, aí isso tem a ver com o que tá falando. Você fez um percurso que eu também fiz, Paulo, continua. Eu me questionei muito sobre isso e eu tô me identificando com o seu discurso. Porque até então a gente só fazia isso, eu tô falando quando eu tinha 8 anos, isso era... Que ano? 2005, no caso. E aí? Nem aí, novinho, você é jovem. Assim, Outro dia. 2005, Link Park, né? Tava surgindo. Pois é. Assim, naquela época já existia a maquete virtual, né? Mas é porque eu acho que nessa época aí, acho que todo mundo vai lembrar de pelo menos uma vez ter visto uma maquete física dessa que eu falei agora, né? Do prédio e tal. E até então, de lá pra cá, com o avanço da tecnologia e tal, foram surgindo as maquetes eletrônicas. Olha que coincidência, você citou a data de 2005, o SketchUp foi inventado em 2005. Aí, as maquetes eletrônicas elas começaram a surgir ali com qualidade bem, bem rasa. As pessoas ainda até investiam mais em maquete física e ela foi evoluindo com o tempo. Nesse processo, o que aconteceu? As pessoas começaram a buscar cada vez mais o realismo nessa representação virtual, que até então, obviamente, na maquete física tu tem as limitações e lá tu tem um ambiente virtual, é praticamente um estúdio, onde tu cria teu universo lá no SketchUp, bota lá no V-Ray, que é o aplicativo que a gente utiliza para renderizar as maquetes eletrônicas, e tu tenta simular o máximo possível a luz real do sol, uma inclinação, a angulação, a fotografia e tudo mais. E de lá pra cá, a gente tem cada vez mais progredido em direção a esse realismo extremo, até a descoberta da fotografia, porque então as artes também só buscavam o realismo. Na verdade, essa é a função dessa comunicação, né? Digamos assim, quando você faz esse percurso histórico sobre chegar nessa questão do realismo, eu acho que ele sempre vai ser a busca. A abstração, a gente usar ferramentas que exprimam mais a questão conceitual de uma imagem, ela é como se fizesse parte dessa informação. Eu acho que a busca pelo realismo, ela coexiste a essa representação conceitual. Ela não precisa ser uma opção. Então, às vezes, a gente se pega questionando essa questão do realismo sobre a ilusão, né? Porque, por exemplo, você faz uma imagem realista com móveis que cada cadeira custa R$18.000, você conseguir um cliente que compre 8 cadeiras dessas, desculpa, não é na esquina que você vai encontrar. É verdade. É muito fácil você representar uma realidade que não é real. Simular, pô. Simular a realidade, né? Isso. Ajuda demais a vender a ideia, né? Não, obviamente. ajuda a vender. É uma das realidades, né? É uma realidade para alguns, mas não é a realidade de todos. E na verdade, é a ilusão também, né? Por exemplo, é como se a Globo reformando na época do Marcelo Rosenbaum há um tempo atrás, usando os móveis da Tok-Stock. Pô, o sofá da Tok-Stock, ele não é... Ou você usar todos os móveis da Tok-Stock, não é o cliente do Alphaville, claro, você não precisa ser tão rico quanto isso, mas não é a realidade que tá bem aí, não.
não consigo imaginar essa realidade, sabe? Tipo, então eu acho que quando você tem uma apresentação que tende a essa ilusão, que ela é inviável, que ela não tá próxima, ou você tá enganado em relação ao público-alvo, ou você tá mentindo. É isso que eu ia dizer. Como foi falado aqui há um tempo atrás aí pela professora Ana Rosa, inclusive falando sobre portfólio, né? Como a gente pediu dicas pra ela sobre portfólio, né? E ela também é especialista em representação gráfica e tal, e representação de projetos. E ela explicando aqui pra gente, também concordo com ela que depende muito de pra quem você vai apresentar. Qual é a finalidade da apresentação? Isso a gente precisa saber desde o início. Você lembra quando algumas construtoras, quando começou a se popularizar mais a planta humanizada, tinha muita gente que reduzia a escala do layout? É mais ou menos isso. Exatamente. Então depende muito pra quem você vai representar. Algumas pessoas você precisa, digamos assim, dependendo do seu público, já que você já fez alguma leitura prévia do seu cliente, porque a apresentação de um projeto pressupõe necessariamente um estudo antecipado, uma leitura antecipada do cliente. Então você precisa ter essa habilidade de leitura para saber como vai ser a abordagem da sua apresentação, né? Como você falou, né? Lembra um tempo atrás a importância do storytelling em relação à apresentação. Conta também a própria história da procura do profissional e como foi todo esse processo até chegar àquela apresentação. Então é importante também você ter isso em mente para não exagerar na mão, né? Que às vezes dependendo da apresentação pode até, digamos assim, assustar. Com certeza. E essa questão que o César falou da planta humanizada, né, quando começou a se popularizar e o pessoal reduzia a escala para poder caber dentro do espaço, a gente falou até com a Tiziane, né, e ela foi muito enfática na questão da mentira, que no fundo acaba sendo uma mentira, mais do que uma ilusão. Eu acho que essa é a linha, entendeu? Quando as pessoas, assim que eu comecei a trabalhar realmente com essa questão da apresentação, me vieram muitas palavras de venda, sabe? Se referiam a mim como alguém que estava instruindo a venda. E não é que eu não goste de dinheiro, longe disso. A questão é a venda em si. Você não tá vendendo, você não tá estimulando o consumo. É mais parecido com a linguagem. É como se fosse um texto, uma peça de direito. Você não tem que encantar, você tem que comunicar. Então a apresentação, ela não é um estímulo à ilusão, ela é um estímulo à realidade do produto que você tá apresentando, que você tá entregando. Como é que tu começou? Se tu partiu primeiro da apresentação e aí na arquitetura tu se identificou, a arquitetura te levou a isso? Porque comigo foi o contrário. Antes de eu me decidir se eu queria arquitetura ou não, quando eu era adolescente assim, eu nunca fui um aluno exemplar, né? Minhas notas sempre foram medianas, até baixas às vezes. Mas sempre nas apresentações de trabalho, de escola, sabe? Cartolina, aquela coisinha bem escolazinha. Nessas horas eu sempre conseguia me destacar. É uma coisa que eu observava desde sempre. Eu tinha capacidade. Seriado, passava a cartolina, que você passava as folhas, né? Não. Pois é, aí... Lembra não? Não, isso aqui é isso não. Acho que é no tempo dele não, Ed. E aí eu tinha que apresentar alguma coisa, fosse gramática, fosse história, fosse geografia, qualquer assunto, eu conseguia, eu tinha esse prazer, esse gosto de ilustrar e meio que contar uma história. Porque todo mundo chegava e lia o papelzinho, né? Aquela coisa lá, tu segura a cartolina e eu falo. Eu por algum motivo, não sei se vaidade, eu pensava assim, rapaz, agora que é o meu momento de brilhar. Já que eu era tão tímido assim, e eu aproveitava pra, sei lá, fazer tipo um TED Talk lá e falar, apresentar, dar uma palestra lá daquele assunto. E é engraçado que mesmo eu não sendo uma pessoa que entendia completamente o assunto, a professora amava e concordava com tudo. E talvez eu até expressasse melhor o que eu achava que eu não sabia, mas na verdade eu sabia, só não sabia colocar aquilo em palavras em uma prova escrita. Mas na apresentação do trabalho eu conseguia fazer muito bem. Então, quando eu entrei no curso de arquitetura, eu comecei a ver essas mesmas coisas se repetindo um pouco. Um assunto, às vezes, que eu nem tinha estudado tanto quanto outras pessoas que vararam a noite adentro lendo sobre o assunto para poder fazer uma apresentação que preste no dia seguinte. No meu grupo, os integrantes chegavam e diziam, Paulo, tu vai falar, porque tu que manja aí, tu que é desenrolado e tal, tu não precisa nem saber do assunto, tu que dá um migué e tu enrola. Tem gente até que dizia assim. Na verdade, você... a gente acabava conseguindo expressar... Eu me incomodo muito com essa palavra enrolar, sabe? Tipo... Sério, cara. Porque, na verdade, quando você meio que tem essa tendência de comunicação, parece que você enrola. Ninguém sabe do tempo por trás desse preparo pra você saber enrolar. Fora que
Fora que Porque descredibiliza, né? Ah, não sei o que e tal, não sei lá. Não, fora que mesmo que se você não gaste tanto tempo, você tá comunicando. Porque, na verdade, a gente tem aí um contador de histórias nato, né? Pelo vídeo. Porque, na verdade, eu lembro que quando eu comecei a estudar apresentação, eu fico curioso sobre a etimologia das palavras, então eu acho que é isso muito comum, né? Para as pessoas criativas, a gente saber de onde é que veio, né? O nosso objeto de estudo. É verdade. Você se identificou com isso, Deuslene? Sim, sim. E a etimologia da palavra apresentação, ela não é uma coisa tão fácil de se conseguir. Eu pesquisei no Google, né? Apresenta. E na verdade o nome é A-Presenta por conta dessa brincadeira, né? Foi assim, tipo, eu pesquisei primeiro do latim, que é presens, mas eu só consegui descobrir que era do latim presens depois que eu vi o significado no dicionário de inglês. E nesse dicionário ele descrevia que a apresentação vinha do latim presens, que significa tornar presente. E ela tem essa ideia da ação. E a única língua que possui o azinho anterior é o português. Então foi por isso que eu coloquei essa brincadeira. Mas saber o significado de saber o que é apresentar me ajudou muito a entender que é tornar presente, né? Tipo, estimular uma narrativa que resgate a porção de conhecimento que você tem em determinado assunto, fazer as associações necessárias no meio do percurso e concluir de alguma forma para ter informação legível. E tornar presente a informação, na verdade, é resgatar referências. É estimular para que você faça com que o seu público chegue a conclusões que você não precise falar o que é, para poder não subestimar a inteligência e fazer com que a comunicação seja realmente presente. Como é que você resgata esse tipo de coisa? Por exemplo, gema, gema, gema. Qual é o nome da parte mais clara do ovo? Clara. Você respondeu depois de um tempo, mas você delay, talvez né? pensou em gema. Eu tenho certeza que você pensou em gema. Deixa eu fazer outra aqui. Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Tá vendo? Olha só, essa brincadeira que eu tirei e o que o Paulo tirou, elas são mais ou menos o que é o objetivo de uma apresentação. Quando eu falo gema, 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 eu resgato o ritmo dentro de você e já estimulo uma resposta. É como se eu fizesse a pergunta: quantos anos você tem? A pessoa já sabe imediatamente, você resgatou aquela informação para ela falar. Então a apresentação ela é uma grande previsão de comportamento. Você tem que saber muito bem. Uma condução, né, cara? Uma condução. E esse jogo de palavras é bem interessante, é por isso que eu gosto tanto do português, né? Por causa da raiz latina dele. E também do alemão. Caralho. Porque o alemão Eu não conheço nada do alemão. é uma construção, a língua deles. Toda palavra vai sendo construída. Ela começa com uma coisa, aí você vai botando mais alguma coisa, ela vai significando outra coisa. Você bota mais alguma coisa, ela vai significando aquilo que ela tinha antes de significado e mais alguma coisa. É tipo uma arquitetura, é uma construção. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu gosto muito, eu tenho uma relação muito próxima com a apresentação, me identifico muito, uma coisa que eu leio muito sobre, sabe? Porque eu não gosto muito do espetáculo. Eu não acho que uma apresentação precisa ser espetacular o tempo inteiro, sabe? Tem gente que se identifica com esse formato, tem gente que não se identifica. Teve uma amiga minha que ela me procurou com a consultoria, que é um mercado que eu me identifico muito com o mercado de consultoria, porque uma apresentação do zero, ela é muito cara. E você já domina ferramentas do PowerPoint, do Office, do Word. Você não precisa contratar uma pessoa para fazer uma apresentação mega profissional para uma coisa que não custa isso. Então, a consultoria de representação gráfica é um caminho que eu gosto muito, assim. E eu lembro de ter sido procurado por uma amiga minha para poder fazer uma consultoria em que ela descreveu um texto no congresso que ela ia fechar. E o PowerPoint foi basicamente lido. E mesmo assim, teve uma dinâmica legal com jogo de ritmo, que é um dos principais elementos de uma apresentação. Jogar em que momento no seu slide vai ter a palavra-chave que você coincide na hora da leitura. Então, não vamos pensar em apresentação como um espetáculo, e sim como de que forma é que você vai passar melhor uma determinada informação que você tem. É muito mais saudável para você não ficar se comparando com coisas artificiais, às vezes. Querer emular uma postura, utilizar as coisas que a gente tem de PNL, de neurociência em relação ao comportamento como se fosse um grande teatro, como se fosse um grande objeto de manipulação, que não é isso. A apresentação é uma coisa muito mais séria, mais responsável e comprometida com a informação que você quer passar. É muito melhor imprimir uma folha A4 às vezes do que levar um computador para uma reunião. Então você tem várias ferramentas de Ou seja, resumindo, a apresentação de arquitetura é a parte comunicativa da arquitetura. É o que diz respeito, a gente tem um cliente, desde
Eu acho que desde o momento que a gente vai ter o primeiro contato com ele, a gente vai conversar, traçar as primeiras ideias numa folha de papel, sulfite aqui, alguma coisa do tipo, até quando tá conversando no telefone ainda. Eu acho uma pergunta muito importante que você deve fazer, como você se imagina diante dessa informação, sabe? Por exemplo, às vezes é muito mais importante saber se o cliente passa 5 horas na sala ou dentro do quarto do que o pré-dimensionamento do que ele imagina que é a sala ideal dele. É verdade. Porque aí, quando tu tá conversando com o cliente, nesse momento, ele vai te dar as informações e você depois vai ter que transformar aquilo ali em uma coisa técnica. O arquiteto ele tem que saber ser capaz de fazer essa leitura, de pegar quais são os desejos, os anseios, as ambições do seu cliente e conseguir traduzir aquilo de uma forma que o pedreiro lá vai conseguir, a prefeitura lá vai conseguir aprovar, tudo vai poder ficar regularizado e possa ser utilizado conforme as normas. E nesse processo aí, é como se o arquiteto, às vezes, fosse o Google Tradutor, sabe? Você tá aqui falando com o cliente, você tem que traduzir a linguagem técnica para ele, aí ele vai falar, o que ele falar, você tem que traduzir para a linguagem técnica aqui de volta. E você vai fazer Mas essa é a nossa função, né? A gente materializa o 4D, né? E aí eu queria entrar nesse outro assunto aqui. Saiu recentemente agora um vídeo da Unreal Engine 5. E não sei se vocês viram, acho que saiu foi ontem ou foi antes de ontem. Cara, tá muito, muito realista. Assim, eu sei que a gente, toda vez que saiu um trailer da Engine, da Unreal, do Twinmotion, do Lume, a gente sempre disse, não, agora tá realista no máximo. Agora, não, mas dessa vez, mas cara, dessa vez eu assisti inclusive hoje, tu pega lá, pô, assim, tu diz assim, irmão, isso aqui foi um cara que entrou numa estação de trem abandonada ao meio-dia no Japão e filmou. Porque não é possível que isso aqui é feito na modelado, não, cara. E isso me leva a pensar nesse seguinte questionamento. Até que ponto o realismo é necessário para clientes que já nem vão notar esse realismo, ou esse realismo já nem vai ser tanto um meio de potencializar essa comunicação. Uma vez que isso é mais um capricho do arquiteto em querer ser virtuoso na sua técnica. Tá dizendo que é tão real que fica monótono, né, Paulo? Eu concordo. Fica monótono. Esse é um questionamento histórico. Você imagina, a gente, quando trabalha com apresentações, muitas pessoas, elas usam o termo estado da arte, que é o momento em que você capta a mensagem da informação e há uma transformação dentro de você. Você torna presente um conhecimento. Você sai de um estágio em que você não tinha aquele conhecimento, passou pela etapa de adquirir aquele conhecimento, que é a catarse, e chegou num estado que você tem aquele conhecimento. Certo? Uhum. Então essa é a parte prática da apresentação. Então a informação, se ela pode ser nítida pelos instrumentos que você tem em mãos, tipo uma câmera de vídeo hiperrealista, um render, eles precisam ser utilizados. E a arte, esse estado da arte está na nossa capacidade de reinventar os nossos estímulos, fazer sinestesias. Por exemplo, eu lembro que uma das primeiras correntes artísticas depois da fotografia foi o impressionismo, em que ele é todo riscadinho, porque ele captava o percurso do sol enquanto aquele quadro estava sendo pintado. Foi o primeiro estímulo pós-invenção da fotografia sobre se a fotografia registra a realidade, o que a gente vai fazer agora? Não, a gente vai ter que inventar um jeito de captar o negócio. Então é a mesma coisa, mas nunca vai deixar obsoleta a fotografia. O hiperrealismo é como uma planta baixa. O comprometimento que você tem na produção desse hiperrealismo é o que vai dizer se você é uma pessoa responsável, comprometida com a realidade de um projeto, ou se você está querendo iludir. É como se fosse mais um produto da sua apresentação. Eu acho que sempre precisa ter um produto realista. Sempre precisa de um produto realista. E o conceitual complementando, indo junto. E não acho que um anula o outro. E eu gosto dos dois juntos. Eu concordo que cada ferramenta que a gente possa usar pra gente poder se expressar melhor o que a gente deseja passar de informação é bem-vinda, né? O que não pode é mascarar algo que não necessariamente vai ser tirado do papel. Eu tenho muito cuidado quanto a essa questão do render. Eu friso muito aqui. Eu acredito até que já tenha falado aqui no podcast. Renderizações realistas são ótimas para vender projetos, são perfeitas. Por isso que elas são tão poderosas e precisam ser usadas com bastante cuidado.
No meu processo criativo, nem sempre tem a necessidade de mostrar algo realista. Nosso contrato lá com o cliente vai depender muito da minha leitura do cliente. Se eu observar que esse cliente realmente tem uma dificuldade de visualização espacial, de se identificar espacialmente, então eu já observo que isso vai ser necessário desde as etapas primeiras, entendeu? Porém, eu gosto mais de fazer uma construção paulatina com esse cliente. Ele primeiro absorver as ideias necessárias para ter um espaço mais adequado, organograma, fluxos. Tento fazer isso de uma forma também, obviamente, mais atrativa. E aí, a partir do momento que as definições vão sendo melhoradas com o processo da elaboração do projeto, esse nível de representação vai aumentando, entendeu? Porque o que acontece muitas vezes é a gente ficar refém das imagens que a gente produz no início do processo. Foi nesse ponto que eu falei de responsabilidade e comprometimento. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Não ficar refém ou não ilugir diante de uma realidade que... Mas aí, César, eu acho que isso não tem a ver necessariamente com o fato de ser realista ou não. Porque, assim, realista... Tem razão, Paulo. Tu pode, inclusive, fazer uma coisa muito realista e continuar sendo desonesto com o teu cliente. Por exemplo, botando lá uma grama super verdinha, extremamente realista, sendo que aqui em Teresina não vai ter nenhum jardineiro pra parar a grama, e vai estar o capim seco lá cheio de buraco. Não, o cliente tem que dar os corre dele, Paulo. O cliente tem que dar os corre dele também, velho. Tô dando um exemplo. Às vezes aqui a gente pode colocar um céu super azulado, porque assim, eu não acho que realismo na arte é a mesma coisa de realidade. Eu não acho que as duas coisas são a mesma coisa. Entendi, e achei muito pertinente, sabe? Você pode fazer uma coisa extremamente realista e extremamente falsa. Aliás, o que é um Instagram se não é exatamente isso? São fotos. Eu não posso dizer nem que é realista. É tanto filtro que nem é mais realista. Mas ainda é realismo, porém é muito falso. Você tá mostrando recortes daquilo. Por isso que eu acredito que pra essa comunicação acontecer de forma mais honesta, eu tenho que fazer mais por esse caminho que o Edmo falou, de eu ir meio que tateando qual é a necessidade do cliente, o que ele está precisando entender agora, nesse momento, e aos poucos apresentando a informação, apresentando com os detalhes, com as técnicas pertinentes daquilo que ele precisa entender no projeto. Para falar aqui da apresentação de projeto, que a gente planejou para um concurso aqui, junto com o Edmo, o César e a equipe, a gente teve inclusive essa discussão. A gente vai fazer uma coisa mais realista, a gente vai colocar uma coisa com um pouco mais de traço de lápis, um pouco mais tradicional, com um traço mais manual. Como é que a gente vai fazer isso? Botar textura de papel envelhecido lá na apresentação, alguma coisa cartoon, assim. Porque quando a gente, no caso do concurso, né, não era um cliente, por exemplo, que quer morar no apartamento e a gente precisa convencer ele de que aquele lugar é confortável através do revestimento do sofá e tal. É uma outra coisa que a gente está apresentando. É para uma banca avaliadora que vai analisar o conceito daquele projeto. E por conceito, a gente tem que enfatizar muito mais outras questões que talvez essa parte que é mais pertinente ao cliente comum, que vai só comprar um apartamento, para essa banca é até às vezes irrelevante. Só um complemento em relação a isso, que uma banca, ela presta muito atenção sobre como aquele produto foi feito. Eu lembro que uma vez a gente colocou um detalhe de uma esquadria super detalhada só para dizer que o escritório era capaz de fazer aquele detalhamento sem precisar dizer, entendeu? Porque quando você participa de um concurso, você tem valores muito altos. E como a equipe é desconhecida até o julgamento, eles analisam para quem que a gente vai dar esse prêmio que seja realmente capaz de gerir esse valor. Então, dificilmente você vai ganhar um concurso que premie um valor muito alto com uma imagem que não valha isso. Por exemplo, dificilmente você ganha uma imagem de SketchUp sem render. Não existe romantismo. César, e como começou a tua experiência mais voltada para apresentações conceituais de projeto? É muito difícil falar de apresentações conceituais de arquitetura antes de 2017, 2018 com esses termos. A gente apresentava bem ou apresentava mal de maneira bem empírica, não sei se sabe, porque a gente gostava mesmo de apresentar bem uma proposta de arquitetura.
seja um trabalho de faculdade ou seja um projeto mesmo da sua vida profissional. E eu lembro que a minha primeira experiência com 3D foi quando eu participei da Bienal Internacional de São Paulo, com a Federal, e eu aprendi o 3D do CAD, que era bem primário ainda, sabe? Tipo de render, e consegui entregar o projeto, a gente participou, tem o nosso nome no livro, é um orgulho e tal. E isso foi mais ou menos em que época tua da faculdade? Bem no meio do meu curso mesmo, então eu chutaria aí 2008, 2009. Foi uma experiência muito boa e, como eu falei pra vocês que estão escutando, eu não tinha essa noção nítida sobre, curto apresentações de arquitetura, sabe? Não era um caminho nítido, mas era uma vontade de comunicar, entendendo que a arquitetura sempre foi abstrata. Se era abstrata pra mim, que tava diante daquela informação o tempo inteiro, imagina pra quem, primeiro, tá recebendo ela pela primeira vez ou quem não tem contato diário com isso. Então, o meu estímulo de apresentação começou com isso, em relação a 3D, em relação à representação gráfica. E depois que eu saí da universidade, eu fui pro Rio, procurei emprego no jornal e consegui, foi muito bom. Foi no jornal, não sei se você sabe dessa história. Não. Cheguei no Rio e numa quarta-feira comprei o jornal e tinha precisa-se de arquitetos. E eu mandei o e-mail. E eu fui contratado. Essa história de filme. Foi exatamente isso, cara. O escritório projetava Baritec, a empresa de academia do Bernardinho. Olha isso. Baritec? César tava andando na rua, chutando uma pedra, aí o jornal voa na cara. Bem na cara. Engraçado, mas o Brasil tava bem otimista nessa época, sabe? O Rio tava recebendo as Olimpíadas, Copa do Mundo, então era um cenário bem otimista mesmo. Eu não diria que foi exatamente sorte, porque nessa época, contextualizando economicamente o Brasil, a gente tava num momento muito promissor, principalmente no Rio, porque tava tendo muitas obras nas Olimpíadas, então o trabalho não tava tão difícil. Não quer dizer que atualmente seja dessa forma, tenho clientes de lá atualmente ainda, e depois que eu saí da universidade, fui pro Rio, depois de eu conseguir pegar no jornal, eu vou ir para outro escritório. Eu fui indicado para trabalhar em outro escritório e gostei da proposta, que trabalhava mais com plano de urbanismo. É um escritório que eu passei 6 anos trabalhando. Foi quando eu comecei a me identificar com apresentações. Mais especificadamente, era um cliente que era de um shopping center, porque assim, na hora que a gente pensa em apresentações, a primeira ideia que a gente tem que se desvencilhar é a cultura do espetáculo, achar que você vai chegar lá e vai arrebentar, decidir tudo e tal. A rotina de uma apresentação profissional era a apresentação de dados técnicos. A arquitetura, ela corresponde a uma expectativa técnica muito alta. Legislação, por exemplo, você trabalhando com shopping center, você tem que apresentar as âncoras, as lojas menores, as lojas maiores. Tem X% de área reservada para uma loja âncora, que ela vai ser vendida antes do projeto de arquitetura estar executado. Então, você tem dados muito sérios, muito complexos. Não é uma questão que você vai chegar lá na reunião, colocar na TV o PowerPoint, tipo, todo mundo vai arrebentar e bater palma pra você. É mais uma realidade de exposição de dados. E a estratégia de apresentação, por exemplo, hiperlink do PowerPoint, foi uma ferramenta que, quando eu me familiarizei com ela, eu achei que foi a coisa mais importante de uma apresentação profissional de se aprender. É você poder ir e voltar clicando em elementos dentro da apresentação sem precisar seguir a linearidade do passar pra frente do mouse, do teclado. Fica mais intuitivo, né? É, porque a apresentação, a de rotina mesmo, da apresentação profissional, ela é muito mais informativa do que encantadora. E quando você lida principalmente com projetos bem grandes de arquitetura, a gente tem que ter isso muito em mente, sabe? Tipo, as informações, elas são informativas. Dificilmente você vai ter um movimento de sedução real numa apresentação profissional de rotina. Você tem expectativas muito sérias de dados, veracidade de procedimentos. Por exemplo, participei de um projeto que durou 4 anos, que foi o Shopping Iguatemi lá de Ribeirão Preto. Você imagina que a gente tinha apresentações de rotina basicamente mensais. É o maior shopping Iguatemi do Brasil, com 4 andares, assim, 2 andares de shopping, 2 andares de estacionamento. Rigidez de procedimentos de aprovação, então a construção estava rolando e teve mudança na área comercial de porcentagem de lojas, e você tem que apresentar como foram que essas alterações foram feitas
feitos dentro da arquitetura é uma coisa muito maçante. Não é encantador. A gente fala de apresentação de arquitetura, você tá lidando com o melhor da arquitetura. Lógico que tem a parte boa do lado lúdico, do lado de exposição, que é bem legal, mas quando você se compromete a lidar com apresentações técnicas de rotina, é bem maçante, você tem que ter várias análises de procedimento. Porque também tem um fato de que uma apresentação desse nível aí, né, com esse apuro técnico aí, você tem que transparecer todas as informações reais das coisas que foram alteradas. Isso, área. Tem coisas que a gente não se liga que dá muito trabalho. Recalcular áreas. Sim. Recalcular áreas dá muito trabalho. Eu costumo falar muito para as pessoas que trabalham comigo que o projeto é uma série de validações. Para você chegar até um resultado, você precisa abrir mão de muita coisa durante esse processo. Todas essas validações, se você tiver uma boa apresentação ao lado para lhe auxiliar nesse processo, melhor. Sempre estou vendendo um caminho. Eu lembro do projeto do Sinterpo, que a gente participou. Sim, aqui do escritório. Foi que, na verdade, esse projeto que o Edmund me convidou, junto com a equipe, eu estava fazendo parte dessa equipe, porque ele tinha esse projeto e a gente participou desse concurso, que era da Saint-Gobain. E foi muito legal, porque foi a primeira experiência que eu tive de apresentações de projeto, de um projeto já existente. Foi feito em 2019, né? Ele não foi feito para aquilo, que foi uma rotina nova para mim, porque você fazer um projeto para participar de um concurso é bem diferente de você fazer um projeto para um cliente específico e adaptar ele para participar de um concurso. São rotinas diferentes. Foi bem desafiador, cara. Foi bem desafiador, eu fiquei bem feliz com todo o procedimento. Eu acho que a gente conseguiu um resultado, porque eu lembro que você tinha postado no seu Instagram as primeiras imagens que o Paulo fez. Ele fez as ilustrações iniciais do projeto, as conceituais. Eu não tinha tempo para produzir as renderizações realistas e conheci o trabalho do Paulo através de uma amiga dele que trabalhava aqui também no escritório e decidi arriscar uma apresentação mais conceitual, por pura falta de tempo. Mas foi uma pura alegria nossa na apresentação ainda da validação ainda desse processo. Foi muito bem aceito, apesar de ser um método não muito convencional. O Paulo pode falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu gostaria de complementar um pouquinho essa experiência do Paulo, aproveitando que ele tá aqui com a gente, que ele falasse um pouquinho mais sobre essa questão da representação caricata. Por exemplo, de que forma você pesa a representação gráfica não realista quando você vai lidar com desenho à mão livre, que você é bem bacana nisso. Se existe essa reflexão, não ficar tão caricato, não ficar tão fantasioso. Qual a linha tênue? A linha tênue entre conceitual, abstração, lúdico e fantasioso, porque eu acho que o fantasioso... É difícil essa pergunta? Eu acho que tudo depende da finalidade do teu desenho. No caso, tu tá apresentando para um cliente um projeto, como a gente já fez algumas vezes aqui, que é uma foto inserção. A gente já tem um ambiente, um entorno de uma foto, seja tirada por um drone ou uma ilustração, e aí a gente vai naquele terreno ali inserir uma maquete eletrônica do nosso projeto. Aquele entorno ali, ele não é um dado técnico, ele é um dado lúdico que vai dar um contexto para a pessoa que vai visualizar aquilo. Então, aquela imagem ali, por exemplo, não necessariamente precisa ser completamente fiel. A gente aqui faz com drone porque é mais fácil, mas a gente poderia, por exemplo, fazer com ilustração. Poderia colocar com traços de pincéis mesmo, árvores que não estão lá presentes naquele lugar. Fazer prédios que não são necessariamente aqueles tipos de prédio que estão lá. A urbanização, o contexto. Então, assim, tudo, ele é um pouco ficcional. Por mais realista que tu tente representar algo, tu ainda tá colocando um pouco da tua subjetividade. Por mais que tu coloque as medidas corretas, ainda assim, a gente tá falando de efeitos de luzes, de modelos auxiliares, como o cachorrinho, o arbustozinho que já tava na biblioteca lá do Lumion ou do Twinmotion, que não vai ser exatamente aquilo ali que tá ali. Tudo que a gente tá fazendo é uma montagem de um contexto lúdico que a gente vai induzir, trazer, tornar presente uma ideia pro cliente. Então, desde que você não seja desonesto com o cliente, ou você passa pelo menos a ideia inicial, primordial para o cliente, é isso que importa. Ei César, e voltando aqui na tua rotina de apresentações, no caso do shopping lá de Ribeirão Preto, apresentações elas surgem junto com o projeto, independente do porte que ele tenha, de qual seja ele? Eu acho que quando a gente trabalha com apresentação de arquitetura, a gente aprende a pensar a arquitetura em como ela vai ser apresentada. Principalmente se você está fazendo parte de uma equipe, porque tinham 7 arquitetos nessa equipe desse projeto, então era uma coisa muito específica. Quando eu recebi as informações, eu lembro que, por exemplo,
um projeto de prefeitura. Cara, é capaz de você fazer com 5 pranchas. Eu acho que se você pega uma prancha, coloca 2 cortes, 2 fachadas, depois uma planta baixa e uma planta técnica, você consegue aprovar com 4. E esses projetos têm 300 pranchas. Então, são desenhos muito específicos, detalhe de banheiro, tem muita coisa dos materiais que estão sendo escolhidos, sabe? Por exemplo, essa é válvula de descarga anti-vandálica para não sei o quê. Então, você tem que falar, é muito específico. Uma apresentação de projeto executivo, no caso. É, executivo. E assim, a gente fazia o SketchUp executivo. Tipo, chegava com o projeto compatibilizado, a gente desenhava todas as estruturas dentro do SketchUp executivo, que não servia para render, não era para encantamento, era mais compatibilização, porque era de uma realidade pré-Revit, não Revit enquanto conceito. Eu lembro, cara, que o primeiro curso de Revit que eu fiz, ele devia 2008, 2009. A gente fica impressionado, né, quando a gente entra em contato com o Revit, da possibilidade de quanto é maravilhoso e tal, e eu achava, cara, em 5 anos o mercado vai virar, só Revit. Aí passou, fui formado, aí fui fazer outro curso em 2013, talvez, pela iCube, que é uma empresa de BIM, e aí eu pensei, cara, o mercado tá virando, e atualmente eu vejo que um primeiro momento de realidade de Revit que a gente tá vivendo é agora. Tem essa questão também do decreto de aprovação. O decreto do governo federal, que é o decreto 10.306, de 2 de abril de 2020, que estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, né, realizados por órgãos e entidades da administração pública federal. O que é que significa? Que a partir do dia 1º de janeiro de 2021, que já passou, qualquer empresa interessada em prestar serviço para estes órgãos deverá seguir a metodologia BIM. É, porque o poder do projeto executivo para o arquiteto é um desafio da nossa classe, né? A gente tem poder sobre o documento executivo, que a gente não tem ainda. César, me conta aí a tua experiência com aquele projeto que você me contou da Zaha Hadid. Foi assim, durante esse percurso, como eu falei pra vocês, de chegar até mim para apresentações profissionais de arquitetura, chegou um momento em que tinha um cliente lá no escritório que ele comprou um terreno, o último terreno lá de Copacabana, e falou, cara, quero construir um hotel. Aí conversou com o Frederico, né, que é o arquiteto titular, o dono do escritório, e falou, cara, eu quero achar um arquiteto que seja muito foda e tal. E o Fred sugeriu Renzo Piano e a Zaha Hadid. Parece inacreditável. Assim, na hora que ele chegou no escritório, ele falou, né? Cara, ou é o Renzo Piano ou a Zaha Hadid. E quando você lida com apresentações, você começa a se ligar na qualidade da informação. Por exemplo, quanto custa uma apresentação, né? Tipo, Zaha Hadid, mano. Ela tá acostumada a receber a informação mais de ponta de tudo. Então eu não vou deixar o escritório apresentar o projeto, eu que cuido dessa parte de apresentações, que não era nítido, não era que tipo, César era o diretor de apresentações de escritório. Não era uma coisa assim, saca? Tipo, não era uma coisa assim, tipo, de equipe de apresentações. Não, eu era a equipe de apresentações, e porque era uma coisa recente, querendo ou não, a intervenção gráfica do pacote Adobe, assim, uma coisa que o arquiteto deve agradecer. A gente ainda não colheu os frutos, nem começou a colher os frutos ainda das possibilidades gráficas que o arquiteto tem em relação ao mercado. E a gente tá nesse trajeto. E na hora que ele chegou falando isso, eu pensei, me apresenta aí o projeto, me apresenta aí o terreno. Aí peguei uma câmera, subi no hotel, fiz uma panorâmica da análise do terreno, bati na porta do lugar, fotografei prédio por prédio de Copacabana, da orla lá da Atlântica, porque eu queria identificar todos os edifícios de hotel que tinha na orla e ficar super bonito. Então, peguei um tripé, tirei foto por foto, fiz montagens. Por quê? Porque a qualidade da informação apresentada, ela precisava ser de ponta. Precisava de autenticidade também. Isso, de qualidade. Nenhuma informação na apresentação ela acharia no Google. Nenhuma foto ela acharia no Google. Todas as informações produzidas na apresentação, ela foi produzida mesmo, sabe? Tipo, elas são originais. E isso é uma coisa que define o preço da apresentação. Quando eu falo de preço, é o esmero, né? Se você coloca uma fotografia que seja muito... Eu quero usar a palavra vulgar, mas não gosto muito dela, mas que ela não tenha tido preocupação para ser confeccionada, você não pode esperar que alguém dê atenção a ela da mesma forma que uma apresentação que teve esmero ao ser confeccionada. Então, o preço de uma apresentação, ela custa isso. Então, quando Renzo Piano e Zaha Hadid bateram na porta lá do escritório, eu meio que pensei, vai ter que ser uma qualidade altíssima. Então, todos os mapas foram desenhados, fotografias tiradas, tudo nos seus
conforme eu lembro que a coordenadora do projeto, que era Marcela Falavena, porque a gente já fez o estudo de sombras, que a gente foi contratado também pelo Revit, mas ela confirmou, porque a gente não estava seguro da nossa tecnologia, com carta solar. Ela fez na munheca. O desenho de CAD apresentado pra Zaha foi confirmado na munheca. Isso é uma coisa que eu achei uma vitória, assim. Porque era de muita responsabilidade a informação, né? Porque a gente foi contratado pra tropicalizar o projeto da Zaha. Como é que é? O projeto foi feito em Londres. Pra quem não sabe, Zaha Hadid é uma iraniana, radicada em Londres. Eu sei um pouco da história dela, porque eu li tudo sobre ela. Aí depois foi definido que foi a Zaha Hadid mesmo. Desculpa, ainda não cheguei nessa parte. Tanto a Zaha Hadid quanto o Renzo Piano seria inacreditável participar, mas aí foi decidido que tenha sido a Zaha mesmo. E é o único projeto da Zaha na América Latina, que é o último terreno em Copacabana, que acabou sendo um edifício residencial. Começou com um projeto de hotel. E César, essa informação foi pro pessoal, pro Renzo e pra Zaha, o último terreno de Copacabana? Teve, né? Bem provável, cara. Não sei, isso não dá pra saber, sabe? Mas assim, sabe, Deus Lendo, que eu acho que não passou pela minha cabeça dar tanta importância pra isso. Eu confesso agora pensando, tipo, você tá chamando a atenção pra uma parada que eu tinha falado que era o último terreno e tal, mas eu falei de maneira mais leviana. Provavelmente ela sabia, mas eu não acredito que ela tenha visto meu produto, porque é uma equipe muito grande, né? Tipo, são vários sócios. E alguns sócios deles foram visitar o escritório na época, mas se eu encontrar com ela no céu, se ela for pro céu, né? Ela tá lá, falar. Cara, com certeza. Olha, aquela apresentação lá de Copacabana foi Talvez você não vá pra lá. Cara, eu tenho certeza que pra onde a Zaha for, quer dizer, ela vai estar em outro patamar, né? Vai estar em alguns andares assim. Mas eu acho que foi o grande trabalho da minha carreira, né? Porque é difícil bater esse nome. Mas como foi a pressão? Lidar com a pressão? Edmo, eu tava muito seguro na época. Tava num embalo muito legal, desculpa a falsa modéstia e tal, mas não bateu nervoso, eu tava num ritmo muito bom de apresentações nesse sentido. Eu lembro que eu tive a sorte, digamos que, de um despertar, que há uns 3 anos antes dessa apresentação, eu tinha ido pra uma palestra da Gensler, que é o maior escritório de arquitetura do mundo, né? E eu tava ansioso as apresentações dele, foi a primeira apresentação internacional que eu tinha visto de cara, assim. Eu só tinha visto no YouTube palestras, assim, de apresentações internacionais e pude ver do Libeskind, da Gensler. Então, quando veio essa estética, eu penso muito, qual é a estética, né? Onde é que você desperta? Qual é a qualidade dessa informação? Vai ser nacional? Vai ser regional? Vai ser internacional? Então, foi a primeira vez que me veio. O Iguatemi, ele já tinha uma comunicação com o HL Arc, que era um escritório lá dos Estados Unidos. Então, eu já tava com essa prática de apresentar para escritórios internacionais, mas, tipo, estética de encantamento internacional era a primeira vez que eu tava produzindo. E me despertou logo essa apresentação da Gensler. Então, eu estudei muito a Gensler nessa época. Quando pergunta assim, tipo, pressão, teve pressão, mas eu tava muito preparado, modéstia à parte. Muito seguro, né? É, cara, que bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, César, amigos de longa data. Sinta-se convidado para outros podcasts. Vamos falar um pouco mais sobre filme, sobre apresentações de projeto, Vamos sim. sobre design. Paulo também é o nosso colega aqui, já o primeiro estreante do nosso programa. É cobaia. Paulo cobaia. É o nosso cobaia para programas alternativos. E queria saber de vocês onde é que as pessoas encontram vocês. Falem aí das redes sociais de vocês e os projetos futuros, onde é que vocês estão trabalhando, onde é que vão trabalhar. Sei que tem gente que vai viajar daqui a alguns meses. Meu Instagram é Paulo Estefanas. Do jeito que você tá ouvindo, você vai lá e escreve. Bicho, é raro meu nome até na carteira de motorista, pô, mas beleza. Normal. Paulo Estefanas. Você bota lá. Esse é o que eu boto mais os projetos, a apresentação de arquitetura. Tá meio paradinho, mas eu vou voltar lá. É a pausa, né? É a pausa, então, é isso aí, exatamente. Boa, obrigado. E o de ilustração que também tá com uma boa pausa também, é o Paulo Arts. Enfim, vou seguir com as minhas ilustrações, eu tô trabalhando com isso. Na verdade, eu não tô tão fixo. Acho que é isso, cara. Hoje em dia tá muito difícil você encontrar uma pessoa que é muito fixa no trabalho. A gente tá muito freelancer, trabalhando com profissões que ainda nem foram descobertas ainda. A gente que tá descobrindo essas profissões que a gente tá trabalhando. Mas é na área de apresentação, na área de lidar com pessoas, fazer dessas pessoas os heróis da nossa jornada durante a apresentação, seja na arquitetura ou em qualquer outro ramo. Valeu, Cezinha.
Eu tava pensando sobre qual o papel da apresentação, porque a gente teve uma pequena alteração no mundo, de verdade, depois da pandemia. Já encarando que a gente tá no final e de um jeito bem mais confortável, né? A gente sabe o que a gente passou, é difícil de esquecer. E a realidade de ter mais praticidade de reuniões online, reuniões com a presença do mundo virtual, retornar com apresentações mais desafiadoras. Então, os meus próximos planos eu tô com um curso, que é o curso Corre, que é de representações gráficas iniciais. É um curso que vai acontecer em junho agora. E eu tô com uma expectativa muito boa sobre esse curso, sobre a introdução de representação gráfica para estimular o mercado, porque gente produzindo o que a gente está fazendo só aquece. E apresentações é só o começo para uma realidade virtual da arquitetura que ela é bem mais promissora do que a gente possa imaginar, do que os nossos sentidos atualmente possam imaginar. E é isso. Meus planos são bem otimistas para essas novas realidades que a gente vive. É um prazer revê-lo, viu? Mesmo que virtualmente ainda. Igualmente, cara. Pois é. E Paulo, pode voltar a hora que você quiser. Você é de casa. Um abraço, gente. E até a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, Até a próxima. Tchau pra todo mundo. There's a light